Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rafael Braque e eu venho com mais uma dica de saúde para vocês aqui no canal. E o tema nosso de hoje é: você sabia que a indústria dos medicamentos está presente na vida da maioria dos idosos? Sim, isso mesmo. Os idosos no Brasil hoje são campeões de uso de medicação e infelizmente a gente vê que muitos deles não seriam necessários se as pessoas cuidassem da saúde, tivessem a orientação desde a escola de como ter uma boa nutrição, visto que a doença começa com uma má nutrição, uma desnutrição, né? O brasileiro hoje, após os 65 anos, ele tem uma média de consumo de 5 a 8 remédios todos os dias, a chamada polifarmácia. Isso per capita, tá? Eu posso dizer pela minha prática clínica que hoje está em torno de 10. Só para vocês terem uma ideia. Sim, são em torno de 10 medicamentos todos os dias aí que eu vejo os idosos que vêm se consultar comigo que estão tomando. Para tudo hoje, infelizmente, estão passando remédio, né? Você não vê hoje uma preocupação com a saúde do paciente no sentido da alimentação, da atividade física, né? E o remédio, como o próprio nome diz, ele apenas remedia. Todos eles servem para uma função, porém você percebe que o paciente toma um medicamento para o pâncreas, o que resolve paliativamente o problema ali, mas aquele medicamento para o pâncreas causa problema no fígado. Aí ele toma um remédio para o fígado. Esse remédio para o fígado causa problema no rim. Aí você toma um remédio para o rim, ele afeta o cérebro, gera depressão. Então você vê aí a máfia que é essa questão do uso dos medicamentos, quando na verdade se a gente tivesse tomado outras medidas no próprio atendimento do paciente ali com a doença, a gente poderia reverter aquele quadro sem uso de tantos medicamentos, tá? Bom, mas no final de contas, aí o paciente acaba não sabendo mais que doença ele tem, né? Porque ele entrou de um jeito e está saindo pior. E aí quando vem buscar aí essas medidas alternativas, a gente tem que ficar fazendo todo um trabalho de reversão aí, em conjunto com o médico para poder tirar. Às vezes a pessoa troca ali de médico para poder fazer esse desmame desses remédios aí, né? O excesso de medicamentos pode gerar uma série de problemas na saúde, porque eles são considerados corpos estranhos, né? Que quando caem ali no intestino, eles causam micro-rasgos, que pode causar o leak gut syndrome, que é o que a gente chama, né? Esse excesso de drogas aí pode arrebentar com o seu intestino e gerar uma série de outros problemas, visto o fato de que grande parte das doenças tem relação direta com o intestino ruim, né? Medicamentos, em sua maioria, eles só tapam o sol com a peneira. Você pode ver que eles tratam o sintoma, não tratam a causa do problema. Seria-se como ter uma parede com infiltração ali e você não checar a causa da infiltração. Você simplesmente tapar o sol com a peneira ali. A partir disso, por exemplo, como se ele pintasse a parede com infiltração, um exemplo, né? Daqui a pouco aquela parede infiltrada, ela vai cair, basicamente. Então, isso trazendo para a saúde das pessoas é exatamente o que nós estamos vendo, o estado calamitoso da saúde das pessoas, né? Essa parede, metaforicamente falando, ela pode apodrecer e cair. Então, isso tem relação direta com esse consumo exacerbado de medicamentos, né? E a culpa de praticamente todas as doenças do mundo, né, está relacionada a essa desnutrição que eu falei. Quando nós mexemos aí nos bons hábitos alimentares, quando nós fazemos a suplementação dos nutrientes que estão faltando, quando nós induzimos o nosso paciente a praticar atividade física, em especial musculação, um bom descanso, uma boa hidratação, uma boa higiene do sono, uma modulação intestinal, nós percebemos que a melhora do quadro do paciente é absurdamente alta. Absurdamente alta. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as causas da hipertensão, por exemplo, né? A hipertensão, ela tem causa direta, e para quem não assistiu o outro vídeo, a hipertensão tem causa direta com resistência insulínica, deficiência de magnésio, ácido úrico elevado, deficiência de vitamina D, hipotiroidismo, metais pesados em excesso dentro do organismo. Existe a hipertensão emocional. E infelizmente nós não vemos, ou vemos muito pouco,
né, diagnósticos que são feitos a partir dessa desnutrição. O que nós vemos são paciente com hipertensão sendo tratado com medicamento, sendo que a visão deveria ser: bom, eu tenho um paciente obeso aqui, por exemplo, um paciente com 2 stents no coração que está apresentando uma pressão ali de 18/10, um exemplo. Esse paciente é uma bomba relógio, ele pode estar caindo infartado logo ao sair do consultório. Esse paciente precisa, por um tempo, fazer uso de medicação para que haja essa baixa imediatamente, até que se corrija o problema da causa do problema, né? Nós vamos tratar a sintomatologia, mas isso vai levar de 15 a 45 dias no máximo. Não é o que nós vemos hoje, pacientes tomando... O que nós vemos são pacientes tomando medicamentos para pressão alta a vida toda. Tem pacientes comigo que chegam, tem 5 anos que está tomando, 3 anos que está tomando, 10 anos que está tomando. E quando nós fazemos a correção nutricional desses pacientes, ele para de tomar o remédio por própria indicação do médico, porque quando ele toma o remédio com esse problema resolvido, a pressão dele vai ficar baixa, ele vai ter aí sintomas de pressão baixa. Então aí o médico mesmo não vai entender nada, que está tratando, vai falar: nossa, você não precisa mais de remédio, não sei o que aconteceu. Né? Quando na verdade a gente sabe o que aconteceu, né? A gente baixou esse ácido úrico do paciente, a gente aumentou essa vitamina D do paciente, a gente suplementou esse paciente com magnésio, a gente corrigiu o hipotiroidismo dele, a gente corrigiu a resistência insulínica dele com uma boa dieta, né? Fez uma quelação de metais pesados ali com um bom detox. São exemplos que eu estou dando aqui que se aplicam a basicamente todas as doenças existentes no mundo, né? A depressão tem relação com isso, a diabetes é uma doença 100%, quando você não nasce diabético, né? A diabetes é uma doença 100% nutricional, ou seja, se você tem uma boa alimentação, se você corrige a alimentação com um nutricionista, você não vai mais precisar de insulina na grande, vasta maioria dos casos. Por que grande, vasta maioria dos casos, não 100% dos casos, doutor? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é diferente. Então, é importante salientar isso porque precisa-se desse acompanhamento individualizado para a gente saber realmente até que ponto a gente vai fazer esse acompanhamento junto com o médico, né? Nós temos incontáveis casos aí de pacientes que tomavam vários remédios aí e pararam de tomar remédio graças a esse tratamento nutricional. Isso está vastamente datado na literatura, tem estudo com tribo Yanomami, que era diabética na Austrália, e aí voltou para a tribo com uma boa alimentação, deixou de ser diabética, mostrou que a alimentação deles ali era horrível, eles comiam doces e coisas na cidade que estavam causando essa diabetes, estavam tomando remédio para diabetes, pararam com tudo, voltaram para a tribo deles, começaram a comer o que a tribo comia, não eram mais diabéticos, depois de isso depois de 30 dias. Então, para vocês entenderem aí essa relação direta com a saúde do brasileiro, a saúde da população mundial, com a nutrição. Eu vou fazer um vídeo depois na sequência, para não ficar longo, sobre os 5 principais desequilíbrios que causam as doenças, né? Eu vou fazer esse vídeo amanhã e vou também fazer um vídeo para vocês sobre os 10 medicamentos mais vendidos do Brasil, com dados aí do ano de 2019, 2020. Eu vou estar também postando para vocês esses 2 vídeos aí para vocês poderem ter noção dessa questão das doenças relacionadas à má alimentação, como que a gente vai fazer para tratar isso aí, para vocês terem uma base de como começam os nossos tratamentos na clínica, né? E vou falar um pouquinho também sobre os medicamentos mais vendidos aí e qual a relação que tem com esse, vamos dizer, interesse em passar medicamento para pessoas a vida toda sem necessidade, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou deixar aqui no comentário o meu link da consultoria para quem quiser fazer consultoria comigo. Faço consultoria de treino, dieta e suplementação, trato doenças, faço tratamento de idosos, faço tratamento de gestantes, faço tratamento de pessoas que estão com desnutrição severa, faço tratamento de crianças com suplementação, análise, interpretação de exames, né? Tem todo esse trabalho aí na nossa consultoria. Espero que vocês tenham gostado. Também vou deixar à disposição para quem quiser consumir o whey da Sinetrax, que é um dos melhores wheys do mundo. Tem o link aqui, use o cupom BRACA12, né? E
tenha 12% de desconto na sua Whey Protein. Galera, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e nos vemos até amanhã. Valeu, um grande abraço.